Boa noite, eu sou Antônio Caetano e este é o Café nas Nuvens. Estou gravando mais um vídeo para a playlist Meditando com Descartes, o vídeo 05, relativo ao capítulo 05, cujo título é Penso, Existo, o tal do cogito ou esse eu imanentíssimo. Bom, esse vídeo, quer dizer, esse capítulo segue, como a gente mostrou antes, a experiência do gênio maligno, a experiência noluntiva do gênio maligno, de onde emerge essa primeira certeza. Eu penso, eu existo. Eu posso afirmar isso. Eu penso, eu existo, contra qualquer, seja uma ideia luminosa que me é permitida por um Deus bom e criador, seja contra um gênio, um demiurgo maligno, criador de um mundo todo às avessas, não importa. Essa afirmação, ela é absolutamente legítima e ela é absolutamente verdadeira, porque ela é feita a despeito de tudo mais, né? E esse vai ser o ponto de partida de Descartes. É interessante que a gente aqui recupere, que já estamos no capítulo 05. Pois é, passamos por todo um processo. Descartes ainda está na meditação 2, na segunda meditação, indo para a terceira, né? Nós aqui temos um percurso um pouco mais detalhado. Mas o que nós já ganhamos aqui? Eu acho que a gente pode dizer que nós já ganhamos a estrutura do nosso aparelho cognitivo, vamos chamar assim. Ou, melhor, a estrutura mental, espiritual, cognitiva, que é a nossa alma, o nosso espírito, ou que seja, o nosso próprio corpo, digamos, né? Como chegaremos ao final, à conclusão dessa absoluta unidade de corpo e alma. Mas aquilo que formalmente a gente chamaria alma, né? Ele se constitui como? De cara nós já temos vamos dizer assim, duas faculdades, duas entidades, se vocês preferirem, o intelecto e a volição. O intelecto que a gente, lá na primeira meditação, já percebe que ele se constitui de 4 faculdades. A sensibilidade, que é um modo do pensamento. Então o pensamento não se opõe ao corpo. Sensibilidade e corpo e intelecto não são opostos. Isso é mais um ganho do cartesianismo, por favor. Essa primeira unificação. Então, constituem o intelecto, as faculdades, a sensibilidade, a memória, ou melhor, vamos botar na ordem bem certinha: a sensibilidade, a imaginação, a memória e o entendimento. Depois a gente detalha um pouco mais, mas o entendimento é justamente aquela faculdade que vai lidar com abstrações, analogias, cálculos e tudo mais. E a volição? A volição, a gente sabe que ela se constitui de um modo positivo, que é a vontade, que é o impulso de querer o bem, e de um modo negativo, que é um impulso que a gente chama de noluntade, que é o impulso de não querer o mal. Como se constituiu a experiência do gênio maligno? Pelo ato da minha vontade, da minha noluntade, de não querer o mal, visto que o meu intelecto criou a possibilidade experimentável de que todas as minhas ideias poderiam ser falsas. Diante dessa, vamos dizer assim, dessa ideia construída pelo intelecto, a minha
Noluntade, a minha volição, decide se pôr num estado mental onde não deixará que nenhuma ideia se fixe a ponto de se erguer como verdade, com a pretensão de verdade, visto que eu já a suponho falsa. Isso resume o que nós fizemos até aqui, agora. A estrutura, como é que o pensamento, esse aparelho cognitivo que sou eu, como é que ele se estrutura, como foi que eu constituí essa experiência e o que emerge dessa experiência? Esse eu. Eu penso, eu existo. Esse eu penso, é interessante, isso eu destaco muito bem. Eu não estou querendo ler para vocês o texto que eu escrevi, né? Às vezes eu leio assim por uma necessidade, mas eu não queria ler, eu queria aqui falar sobre e não ler. Ler eu espero que vocês leiam. O texto, eu não sou exatamente a pessoa mais modesta do mundo, mas eu acho que o texto está belíssimo, brilhante, está lindo, sabe? Custou muito escrever esse texto. Então eu acho lindo. Não acho que peque aqui de modéstia, porque não há pai que ache seu filho feio, não é? Todo pai, por mais feio que ele seja o filho, sempre acha nele alguma graça. É o que aconteceu com meus textos. Então, não acredito que eu esteja sendo modesto. Então, o texto é belíssimo. Eu estava relendo aqui, mas não quero ler aqui para vocês. O que eu vejo ali é uma coisa também muito interessante que eu relendo o texto, percebi que já tinha me dado conta, mas eu ontem me dei conta de novo, mas de uma outra maneira. É interessantíssimo como esse eu que emerge, ele é, ao mesmo tempo, pura atualidade, ele se afirma como algo presente para si mesmo, ali, indubitavelmente, mas também cercado por um campo de possibilidade de pura potência, que é aquele, vamos dizer, nada, né? Aquela pura duração vazia de conteúdo, ela é pura potência. Tanto que a primeira coisa que Descartes faz quando se afirma como tal é dizer, bom, agora eu estou liberado para deixar que essas ideias, talvez falsas, talvez verdadeiras, apareçam. Tum! Aí elas começam a aparecer. Essa potência de onde esse eu emerge atualíssimo, imanentíssimo, como eu chamo, cara, é uma experiência evidentemente aristotélica. Quer dizer, o Descartes que aparece aqui é um Descartes absolutamente aristotélico, que não é, mais uma vez, eu já disse isso em algum lugar, que não é para surpreender ninguém. Descartes estuda com os jesuítas, né? Descartes está vivendo o fim da escolástica, ou a decadência dela, não porque exatamente a escolástica não desse mais conta do mundo. E não é isso exatamente. É complicado dizer, ou tentar discutir, ou pensar por que há esse decaimento da escolástica. Mas eu acho que há um problema essencialmente de linguagem também, né? A gente tem que imaginar que o auge da escolástica é o século XIII, XII, XIII, XIV. A gente tem que lembrar que a escolástica é feita para uma comunidade muito mais fechada, muito menor. Você não tinha um livro, você não tinha ainda... Quer dizer, o conhecimento ainda não tinha ultrapassado os muros do mosteiro, do castelo. Era um mundo muito mais difícil. Então, a gente hoje, quando lê um texto escolástico, um São Tomás, mesmo um Duns Scott, né? Um Santo Anselmo mesmo, mas, por exemplo, um São Tomás, uma Suma, isso é muito estranho para nós, por uma série de motivos, mas principalmente a estrutura, porque não é mais assim que a gente está acostumado a pensar, a dialogar, a conversar, né? Também, o que está suposto ali,
já não faz parte mais do nosso mundo. Isso é engraçado. O Piaget fala uma coisa assim no texto dele brilhante, mas enfim, estou também me desviando muito. Então, esse Descartes que emerge, essa experiência, é uma experiência do ato e potência também. Eu valido por experiência intelectual própria o conceito de ato e potência, que era até o momento um conceito meramente formal, mas que me servia e me serve até hoje, e do qual se serve até hoje, por exemplo, a física quântica, tá? Talvez seja o grande momento em que a filosofia dá um salto epistemológico. É melhor do que corte, né? Um salto epistemológico, cujos frutos começam a amadurecer agora. É o tal texto que eu ainda não escrevi, que eu quero escrever. Quando começamos a entender o mundo. Não é quando deixamos de entender, é o contrário, nós estamos começando a entender o mundo, na sua beleza e na sua complexidade. E Descartes, com essa experiência, ele emerge com esse eu. É a primeira vez que eu pode ser dito de uma maneira tão fundamentada, tão fundamental, sabe? Nunca antes se havia pensado o eu com tamanha profundidade. É uma coisa muito interessante. Aquele eu que meio que nasce, tá? Lá no cristianismo, está lá no Novo Evangelho, no Evangelho, no Novo Testamento. Quando Jesus diz para os caras, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Para onde ele está mandando os caras irem? Para dentro de si próprio. A invenção da consciência começa com a invenção de todos os homens são iguais. Todos são filhos de Deus, são ontologicamente iguais. Não? Então, eles, quer dizer, de certa maneira, quer dizer assim, antes de julgar aquele que é igual a você, julgue a você mesmo. Quer dizer, porque todos têm uma vida interior. Os homens não são distintos, uns são burros de carga que trabalham até a morte, e outros são deuses, reis, faraós divinos. Não. Mesma coisa quando Jesus diz, não fica rasgando as vestes e batendo do peito lá no templo, não. Vai para casa, acende uma vela e conversa com Deus. Então, esse espírito, essa interioridade, essa alma é capaz de conversar com Deus, é capaz de interrogar-se. E isso também cria um homem com uma responsabilidade adicional enorme. Ele não é uma mera mercadoria mais, que eventualmente apela para o seu senhor, não bate em mim porque você está criando um prejuízo para si próprio, que é o argumento estoico, né? Não, a coisa é mais profunda, né? Pois bem, esse eu emerge maduro, ou pelo menos emerge, aí não sei se é um fruto ou se é uma flor, mas emerge ali belíssimo com essa meditação cartesiana. Que talvez seja só a flor, o fruto ainda está amadurecendo, porque depois vem Kant, imediatamente aparece Spinoza, que vão lutar contra essa flor, né? Vão tentar. Mas enfim. Então é nesse momento, né, que Descartes se vê, como eu digo no texto, sancionado a passear
como é que eu digo no texto? Pelo seu jardim solipsista, eu acho que eu uso essa expressão, o jardim das delícias solipsistas. Eu adoro essa expressão. Eu gosto muito dessa parte. Esse eu, imerso em si mesmo, nada tem de transcendental. Ao contrário, esse eu é imanentíssimo em sua transitividade adâmica. Adorei essa expressão. E na profundidade e largueza de sua introspecção, eu encontra e demarca um espaço-tempo de potência pura, onde tudo que eu derive tem o legítimo direito de existir como ideia sua. Bem-vindos ao jardim das delícias solipsistas. E aí, em seguida, eu cito os versos iniciais de Tabacaria, né? Não sou nada, não posso querer nada, né? Não sou nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. É isso que Descartes nos sanciona. Posso não ser nada, mas tenho em mim, por direito, todos os sonhos do mundo. E é nesse estado que aí sim, é nesse estado de intenso prazer, né, passeando por esse jardim, que Descartes vai descobrir uma ideia nova e uma ideia que ele vai perceber que estava lá desde sempre como fundamento de tudo mais. Suspense. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. Boa noite.